Isso aí, pessoal, vai dando aquele likezinho aí maroto, vai clicando aí pra gente propagar essa live para mais gente. Vamos lá. Então a gente, como eu havia prometido, os membros do nosso grupo aqui têm prioridade na pergunta, então eu vou responder aqui que já tem um membro, tá certo? O Oliveira Santos. Então vamos lá, Oliveira. Doutor, recebi um SMS do escritório Belinante Perez, informando que meus contatos com o Bradesco e Itaú foram registrados no cartório, mas ao consultar o site de protesto não tem nada. Amigo, isso daí faz parte da cobrança, tá certo? Da jogada da cobrança, tá? Então eles dizem que faz um monte de coisa aqui, que eles vão pegar e vão protestar o seu nome, vão entrar na justiça, vão fazer um monte de coisa e às vezes não faz nada. Que bom que você já sabe que você pode consultar o protesto gratuitamente. Para você que está assistindo aqui a nossa live, amigo, você também pode consultar se existe algum protesto no seu nome. Você pode consultar gratuitamente. O Oliveira foi lá, consultou e ficou mais tranquilo, tá certo? E você tem que saber também do seu direito. Veja só, você tem que estar ciente que a empresa não pode mentir na hora de fazer uma cobrança contra você, tá certo? Isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Uma empresa não pode mentir, tá certo? Então, quando ela está mentindo para você, você já sabe que você está tratando com uma empresa bandida, tá certo? Porque é crime contra o consumidor ele usar de mentira, tá certo? Então, fique muito atento a tudo isso daí. Então, vamos lá, vamos voltando aqui. Opa, já tem outro membro aqui. Opa. Olha aí o André Melo. Bem-vindo, André. André também é apoiador aqui do nosso canal. Que legal. Bombando a nossa live. E vamos lá. Vamos lá, olha aí o Júnior. Ricardo, boa noite. Tem uma dívida no Serasa que foi retirada da mesma há um ano. Essa semana recebi uma mensagem sobre a inclusão da mesma dívida no cadastro e sei que é ilegal. Como proceder? Vamos lá, Júnior. O que acontece? O seguinte, como você sabe, toda dívida prescreve, toda dívida caduca, não existe dívida que dure para sempre. As dívidas mais comuns, como luz, água, telefone, dívida bancária e dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? Então, dentro desse prazo de 5 anos, o credor ele pode negativar o seu nome nos cadastros restritivos de consumo, SPC, Serasa, Boa Vista, lista negra do Banco Central. Ele pode protestar o seu nome e pode também entrar na justiça. E no seu caso aí, Júlio, você disse que saiu a dívida. Agora, você não me falou se saiu pelo pagamento ou pela prescrição, tá certo? Que a dívida prescrita não pode constar nesses cadastros restritivos de consumo. Então, veja só, se a dívida estava prescrita, ela não pode voltar. Mas o que acontece muitas das vezes? Dentro dos 5 anos, a empresa resolve por um motivo qualquer, você às vezes faz um acordo e só paga metade do acordo, ele se compromete a tirar antes da quitação total, então ele tira, mas ainda está dentro do prazo de 5 anos. Então, ele pode sim voltar com a dívida, tá certo? Dentro do prazo de 5 anos, tá certo? Tem que estar atento a isso, tá? Agora, se já passou os 5 anos ou se a dívida já prescreveu, a empresa não pode fazer isso. Então, ele está negativando o seu nome indevidamente. O que você deve fazer? Sempre a primeira coisa que você deve fazer é reclamar da dívida, tá certo? Então, você deve entrar em contato com a empresa que negativou o seu nome e deve reclamar que seu nome está negativado indevidamente. Se acaso ele não fizer nada, o que você pode fazer? Você pode entrar com um processo contra a empresa, amigo. É isso mesmo. Mesmo devendo, você possui direitos e deve ser respeitado. Então, você pode entrar com um processo contra a empresa no juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, sem advogado e sem gastar nada, tá certo? Para isso, você deve fazer o quê? Você deve procurar o fórum mais perto da sua casa, que o juizado especial civil ele funciona de modo geral ali. Você leva os seus documentos pessoais, você leva um comprovante de endereço e a documentação do seu caso. Você vai lá e procura um lugar chamado atermação ou redução a termo, tá certo? Onde eles vão reduzir no papel todas as suas alegações, já dá a entrada, você já sai de lá com a data marcada da sua audiência, tá certo? Agora as audiências são
online, você faz pelo celular, não perde nem tempo nisso, tá bom? E depois já tem, de modo geral, a audiência de instrução e julgamento acontece algumas vezes, outras não, nesses casos simples, não acontece, já tem a sentença, amigo. Então, ó, é o jeito legal de você resolver o seu problema, de você limpar o seu nome, sem precisar pagar ninguém, sem precisar constituir advogado, sem esquentar a cabeça. Ainda pode ganhar dano moral, tá certo? Dano moral, nesses casos aqui em Brasília, gira em torno de 3 a 5 mil reais. Então, fica ligado, fique esperto nos seus direitos e se inscreva aqui no nosso canal. Vamos ver aqui se já chegou mais outros membros aqui. Já chegou um membro aqui. Opa, legal, galera. Vai dando aquele like aí. Vamos dando aquele like. Manuel Avelino chegou aqui agora, Manuel. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos aqui. Paulo Roberto Silva, boa noite, boa tarde. Para amigo Ricardo, já paguei minha dívida do Desenrola Brasil, mas não consegui crédito. Veja só o que o Paulo está falando aqui. Que ele já pagou a dívida dele por Desenrola Brasil e não conseguiu crédito. Amigo, você vai ficar sem crédito sim, por um bom tempo, tá certo? Nas próprias regras do Desenrola Brasil, eles deixam isso claro, que você vai ficar sem crédito por um bom tempo, não é isso? Então, para que você pagou a dívida? É o que eu me pergunto todos os dias. Por que as pessoas pagam as dívidas no Desenrola Brasil? Desenrola Brasil, a meu sentir, não é um projeto legal porque ele não recupera o seu crédito, tá certo? E o pior é que tem muita gente que vai lá e paga dívida prescrita, dívida caduca, tá bom? Então, ô Roberto, eu lamento muito, mas você vai ficar sem crédito por um tempo sim. Mas você pode se adiantar e fazer uma análise completa do seu CPF, tá bom? Pesquisar em todos os bancos de dados, saber se restou algum apontamento nesses bancos de dados, tá? Porque lá na lista negra do Banco Central, o próprio Desenrola Brasil já fala para você que ele vai ficar lá. Então tem que ver se isso é legal também. Eu acho completamente ilegal. Se você pagou, o seu nome tem que estar limpo, não é verdade? É um absurdo isso daí. Bem-vindo aí ao Brasil. Fábio, olá, boa tarde. Sou novo no canal, mas já cheguei dando like. Obrigado, Fábio. Márcio Oliveira, quero entrar em contato com o escritório de vocês. Nosso e-mail está aqui embaixo, tá bom, Márcio? Tem o nosso e-mail aqui. Vera Moraes, Vera, querida, está sempre aqui presente. Olá, nobre professor. Obrigado, querida. Boa noite. Gostaria de dar uma sugestão a nível de esclarecimento a todos. Direcionar uma live sobre o tema vazamento de dados. Tem muita gente que não tem conhecimento do assunto. Obrigado, Vera. Vou fazer sim. Vou fazer uma live bem legal sobre isso daí. Vou ensinar você a pesquisar para saber se o seu nome vazou, tá certo? Inclusive, até o Serasa avisa isso daí, tá bom? E também aquela questão da indenização. Tem muita gente que está esperando aqueles 5 mil do Serasa, né? Que diz que vai vir aí. Então, a gente vai saber se isso vai vir mesmo, se isso é verdade. É verdade, Vera. Tem muita informação que está faltando sobre isso aí. Obrigado pela sugestão, querida. Andréia Andrade já chegou aqui agradecendo. Obrigado, querida. Sou eu que agradeço a sua presença e a sua inscrição também como membro do nosso canal. E ela já é VIP, tem além tem prioridade na resposta das perguntas, ainda tem também a possibilidade de fazer uma análise do seu CPF, de entrar lá, pegar o link e adquirir os relatórios para ver como é que está a situação do CPF, tá bom? Isso é bem legal para você que está com problema aí de crédito, tá? Então, o pessoal já chegou aqui. Andréa Mello acabou de deixar uma pergunta. Vamos lá. Em 2012, o Bradesco entrou com um processo contra mim. E em 2016, o processo foi suspenso ou sobrestado. Esse processo volta a tramitar ou não? Andréa, depende por qual motivo que ele foi arquivado, tá certo? Você tem que ver isso daí. É impossível te dizer aqui qual o motivo que ele foi arquivado. Se ele foi arquivado com julgamento de mérito, sem julgamento de mérito, qual a situação que ele está. Em tese, só realmente pela informação que você falou, ele foi suspenso, então ele pode sim voltar a correr, tá certo? Mas nesse caso também pode ser que tenha acontecido a prescrição intercorrente, que processo também prescreve, tá bom? Não é uma coisa fácil de acontecer,
mas ele prescreve também, né? Proscreve não, né? Então vamos lá. Vera Moraes, dívida paga e consta no Serasa como atrasado e comprada pela Ipanema Recovery. Isso é ilegal? Olha, Vera, primeiro ponto aqui, constar como no Serasa como atrasada. Isso é uma questão complexa, Vera. Veja só, o STJ já se manifestou no sentido que dívida prescrita, dívida caduca, não pode ser cobrada. Você não tenha dúvida nenhuma que a plataforma existe é para cobrar as pessoas. Tanto que chama Serasa Limpa Nome, né? Então, se ele vai limpar seu nome, é porque seu nome está sujo por uma dívida prescrita. Acontece que a gente entra na justiça e a justiça fala, não, isso aqui não causa dano moral nenhum, porque isso daqui não é considerado no seu score de crédito, tá certo? E agora, segunda situação, será que uma dívida prescrita, uma dívida caduca pode ser vendida? Sim, ela pode ser vendida sim. Uma empresa ela pode vender uma dívida prescrita para essas empresas de crédito, como é o caso aqui da Ipanema, Recovery, e elas compram. Compram para quê? Para que uma empresa iria comprar uma dívida prescrita, uma dívida caduca? Para cobrar, amigo. Eles cobram, e às vezes eles conseguem receber esse dinheiro. Eles compram uma dívida prescrita por um valor insignificante, às vezes 1% do valor da dívida. Então, se você tinha uma dívida, vamos supor, de R$1.000, ele compra uma dívida por 10, 1% é isso, né? Então, compra a dívida por 10 e começa a cobrar. E às vezes a pessoa faz acordo, às vezes a pessoa cobra. Então, ele pagou 10 e ganhou 1.000, então valeu muito a pena, tá certo? E às vezes a dívida está prescrita e a pessoa faz um acordo. Quando você faz um acordo de uma dívida prescrita, você arrumou uma nova dívida. Então veja a jogada dele. O que ele quer, às vezes, não é nem que você pague, é que você faça um acordo, tá? Por exemplo, ele comprou uma dívida de 1.000, pagou 1%, pagou R$10. Então ele começa a te cobrar, te perturbar e você acaba que faz um acordo. Quando você faz um acordo, você arrumou uma nova dívida e ele agora tem um título contra você que ele pode cobrar, inclusive, na justiça, tá? E aí você não pagou, então ele pode cobrar na justiça, ele pode cobrar mais tarde, depois, e cobrar com mais vigor, porque agora ele realmente tem uma dívida contra você. Por isso que você tem que estar atento a esse negócio de negociar dívida, tá? Ivaneide Souza, boa noite, doutor Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, querido. Ivaneide sempre está presente aqui. Espero que sim. Gostaria de saber a posição do senhor sobre o empréstimo de FGTS. Seria um bom negócio adiantar o fundo de garantia? Desde já agradeço, querida. Infelizmente, eu não tenho informações aqui muito certas para dizer que seria um bom negócio adiantar o FGTS, tá? Não entendo nem como é que seria esse empréstimo aí, deve ser empréstimo com garantia do FGTS. Olha, se você não vai pagar juros muito altos, talvez valha a pena, né? FGTS é um dos piores negócios que você pode fazer. O governo desconta o dinheiro de você, coloca num fundo que rende menos que a poupança, tá? Agora parece que tem agora essa possibilidade de você fazer um empréstimo e dar como garantia seu FGTS. Só que você vai fazer um empréstimo e vai pagar juros altíssimos também, né? Então, não vale a pena. Existem outras formas de você poder levantar o seu FGTS. Então, por exemplo, quando você compra um imóvel, então veja a possibilidade de você comprar alguma coisa, algum imóvel, ver se o dinheiro vai dar para isso. E existem outras possibilidades também, comprar, acho que aqui está até material de construção, tá? Eu não tenho certeza, eu não me lembro de todas as hipóteses, mas veja isso. Às vezes existe aí uma possibilidade de você liberar seu FGTS. Você deixar lá é o pior negócio que tem, tá certo? Além do que você tem que estar atento que você não vai se aposentar, tá certo? Então, todo mundo vai aposentar porque o negócio vai quebrar antes. Então, você pode aplicar esse seu dinheiro aí. Tem um monte de coach financeiro aí que mostra por A mais B. Se você pegar seu FGTS e aplicasse lá no Tesouro Direto, nos 35 anos que você leva para aposentar, 30 ou 35, ao final você teria alguns milhões, né? E, por outro lado, você vai ter uma aposentadoria aí pequena, né? Então, às vezes, não é um bom negócio, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Orlando Silva, boa noite, doutor Ricardo, parabéns pelas suas informações, obrigado, querido. William Peixoto. Boa noite, doutor, eu tenho uma dívida no banco, se eu renegociar, como é que fica no STCR? Fica como quitada ou fica como devendo?
William, acontece o seguinte, o período que você está pagando a sua dívida, ela fica como vencida, tá certo? Aí depois, quando você quitou a sua dívida, o seu nome tem que sair de lá, seja na vencida ou então lá no prejuízo, que às vezes lança no prejuízo também. Mas o importante que você deve estar atento é o seguinte, depois que você quitou a sua dívida, o seu nome deve sair lá do SCR, tá certo? Sob pena de você sofrer uma violência e não conseguir crédito em lugar nenhum, tá? Isso é muito importante que você fique atento a isso daí. Boa noite, gostaria de saber, se possível, falar que são esses sites. Quero quitar acordo certo. Amigo, quais são esses sites, né? Esses sites que você tem que falar, eu não sei qual site você está se referindo. Juraci Silva, boa noite, doutor Ricardo. Que Deus te abençoe e te proteja. Obrigado, Juraci. Muito obrigado. Deus já me abençoa muito. Eu quero ter mais bênçãos ainda, né? Deus é muito generoso. André Melo, tem um processo desde 2012. Em 2013. Opa, eu já respondi essa pergunta aqui, não é isso, André? Então vamos lá. Uberlândia, eu tive aí, Marcos, há mais ou menos uns 15 dias atrás, Uberlândia. Minha namorada morava em Uberlândia, a família dela é de lá. Adorei a cidade, sabia? Eu, assim, sou um cara meio ignorante, eu achava que Minas ali era só umas chacrinhas, né? Todo mundo tinha uma chacrinha, o mineirinho tinha uma chacrinha, um queijinho, um leitinho. Amigo, não tinha ideia da maravilha da cidade que é, né? Ô, cidade linda, maravilhosa, cada bar imenso, né? Tem aquela pista principal lá, Rondon, com cada bar, cada restaurante, lojas imensas, né? Muito legal. Adorei sua cidade, Marcos. Você está de parabéns. Quero voltar aí, ó. Muito boa mesmo. Luiz Carlos de Paulina, Espírito Santo. Juraci Silva, com uso capião eu posso vender o meu imóvel? Olha, depende, o Juraci, se com uso capião, o que você quer dizer com isso? Esse imóvel, você mora num imóvel que você quer usucapir esse imóvel, aí depois de você usucapir o imóvel, você pode vender, ou pode vender a posse do imóvel também, tá certo? Ela se soma à posse da próxima pessoa do uso capião e pode conseguir o imóvel por uso capião, tá certo? Então você pode, é um direito, tá certo? Todo direito pode ser exercido, pode ser vendido também. Luiz Alberto de Lima, grande abraço, valeu, garoto, abraço para você também. Olá, doutor, fiz um acordo no Desenrola Brasil, escolhi Banco Inter, que quando leva para eles quitar minhas dívidas. Não entendi, tá, Daniel? Tá faltando um pedaço aí. Boa noite, o juiz Luiz Felasso, Breno Cardoso, vamos lá, Ângelo Márcio, oi. Boa noite, seu Ricardo, devo uma dívida há mais de 5 anos e não me incluíram no SPC Serasa, porque não incluíram no SPC e agora estão me ligando direto. Não incluir, isso acontece, amigo. Tem dívida que eles não incluem. Às vezes a empresa comeu bola, tá certo? E passou o tempo, ela não incluiu. Às vezes é uma empresa mal organizada, não incluiu, perdeu a oportunidade. E o direito não socorre aqueles que dormem. Eles não incluíram, perderam a oportunidade de negativar o seu nome. Agora a dívida prescreveu, não adianta ficar ligando. Inclusive, segundo orientação do STJ, decisões reiteradas do STJ, é ilegal cobrança de dívida prescrita, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Boa noite, doutor. Boa noite, Maria Ferro, Adilson Bastos, Cleves Oliveira, Maria Ferro, a Nenquis. Boa noite, Edivan. E vamos lá, o pessoal José Rodrigues, Ninho Barbosa. Boa noite. Como eu faço para tirar esse relatório? O relatório lá da lista. Qual é o relatório, amigo? Tem aqui, eu já falei bastante aqui nos relatórios que você tem de crédito para saber a sua situação, não é verdade? Se você está falando desse relatório, você tem que clicar no botão aqui, ó, seja membro. É um botão que está aqui embaixo, bem aqui também. Tem o link aqui para você clicar. Aí você vai fazer parte do grupo aqui do nosso canal, tá certo? É um grupo de membros, tá certo? Tem uma taxinha que a gente cobra e lá também a gente te dá lá a oportunidade de você gerar esse relatório, que ele é pago também, e eu dou de graça para você que é membro diversos vídeos onde eu faço análise desses relatórios, que só ter o relatório nem sempre é muito bom para você, né? Você tem que tirar suas dúvidas e as dúvidas também são respondidas aqui com prioridade nas nossas lives. Clique no botão Seja Membro e assiste o vídeo lá que tem te explicando como funciona a área de membro. Se você achar que é o momento de você fazer
pegar esse relatório para você fazer uma análise do seu CPF, não pense duas vezes, pega lá, tá certo? Então, vamos lá, comprar. Então, é isso aí, querido, é aqui, ó, no membro, tá bom? Manuel Avelino, doutor, eu cancelei meu cartão consignado em uma instituição financeira, não desconta mais em meus vencimentos. Ficou uma dívida de 2031. Eles ficaram com 5% do cartão. Posso preso não libera? Não sei, amigo, não posso te dizer. Sua situação é bem complexa para eu responder somente com essa informação que você me deu, tá? Maria Ferro, tem isso de uma empresa comprar outra dívida porque tem uma conta que está 17 mil. Eu já tentei negociar, só que a empresa era outra, não essa empresa que me cobra. Essa é a dúvida da Maria Ferro. Maria Ferro pergunta se tem esse negócio de comprar dívida e quando você está sendo cobrado por uma dívida. Então presta muita atenção que eu vou dar um pequeno roteiro aqui para você entender o que você tem que fazer quando você está sendo cobrado por uma empresa, tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber se ela realmente é a proprietária da dívida, porque tem empresa que fala que comprou a sua dívida, né? E a empresa pode comprar uma dívida? Pode, sem nenhum problema. Ela precisa da sua autorização? Não, não precisa da sua autorização, mas você deve ser notificado da venda da dívida, porque para você não pagar para a pessoa errada. Por exemplo, você devia para o Banco do Brasil, aí de repente você está sendo cobrado pela Recovery, né? Aí o que acontece? Você paga para quem se você quiser pagar? Então, se você não foi notificado da venda da dívida, você tem que pagar sempre para o credor original, no caso o Banco do Brasil. Se você foi notificado, você pode pagar para essa empresa que comprou a dívida. Mas você deve exigir da empresa que está te cobrando o quê? Que ele demonstre de forma clara que ele é o real proprietário dessa dívida, tá certo? Quem paga mal, paga duas vezes. A venda da dívida se dá por escrito e eles têm que provar para você bem clarinho aqui, ó, comprei a sua dívida do fulano ali. Além do que, todas as vezes que você for cobrado, amigo, você tem o direito de saber os dados da empresa que está te cobrando. Ela tem que te mandar uma planilha e ainda com o CPF ou CNPJ dela, tá certo? Os endereços dela, tudinho certinho. É um direito seu previsto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, beleza, você viu que a empresa realmente, você talvez deva para aquela empresa. Então, qual é o segundo ponto que você tem que saber? Se essa dívida prescreveu. Como eu já falei para você, as dívidas mais comuns, dívida luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? Então, passou de 5 anos, fique antenado que possivelmente essa dívida já prescreveu e uma dívida prescrita, ela não pode ser cobrada e você paga se você quiser, tá certo? E aí? Então, beleza, vamos supor então que a empresa realmente comprou a dívida, vamos supor aqui que a dívida não prescreveu. O que você tem que fazer? Você tem que atualizar o valor da dívida. Tem 1 milhão de sites aqui na internet que atualiza o valor de uma dívida. Você deve atualizar por quê? Para você saber quanto é que realmente está valendo aquela dívida, porque eles que atualizam, amigo, é uma história. Agora, você tem que atualizar do seu jeito para saber se realmente quanto você deve, que a partir daí você cai no quarto ponto, que é negociar a dívida. Negocia a dívida, não tenha medo não, fala, ó, manda a proposta aqui para mim. Eles mandam a proposta, você vai olhar, ver se vale a pena, ou então você vai fazer uma contraproposta, tá certo? E se você achar que valeu a pena, você paga a dívida e pega recibo, tá certo? É um direito seu, é o quinto ponto do nosso roteirinho aqui para você não quebrar a cara. Pega recibo. Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto? Saber se a empresa realmente é proprietária da dívida. Segundo ponto, qual é? Saber se a dívida prescreveu. Terceiro ponto, qual é? É você atualizar o valor da dívida, fazer uma negociação, pagar e pegar recibo. Você seguindo esse pequeno roteiro, amigo, dificilmente você vai quebrar a cara pagando uma dívida. Tá bom, Maria Ferro? Daniel Salles, doutor, eu vendi uma moto em dias, mas não fiz a comunicado de venda e chegou dívidas no meu nome. Já faz 2 anos, já entrei em contato com o comprador, mas ele só enrola, não diz que não tem tempo.
que eu devo fazer, amigo? Processa ele no juizado especial civil. Que bom que você ainda tem contato com o comprador, tá certo? Entra com o processo lá, obrigando ele a transferir a moto para o nome dele e ainda pagar essas dívidas aí, porque senão vai ficar rolando no seu nome há muito tempo. Sorte sua que ele não passou para frente, né? Se ele tivesse passado, ficaria mais difícil ainda você conseguir resolver o seu problema, tá? Então vamos lá. Opa, deu um pulão aqui. Cadê? Vamos lá. Opa, já respondi aqui a Mara aqui. O André Melo, já respondi, não é, André? André tem prioridade na resposta aqui porque ele é membro do canal. Tem mais outros membros aqui? Deixa eu rolar aqui para baixo. Opa, então, né, André? André já sabe que tem prioridade na resposta aqui porque ele é membro do nosso canal, tá? Vamos lá, Luiz Alberto de Lima, se após 5 anos continuar negativado junto ao banco, você pode processar a instituição financeira? Sim, você pode processar, sim. Como eu já expliquei para você, só procurar no juizado especial civil, tá? Sem advogado, sem gastar nada. Vamos lá, Guilherme, boa noite. No crediário de loja, após a negociação, não cumprir com a negociação, agora precisa ser resolvido, mas só tira o nome quando pagar o acordo. Se procede? Procede, amigo. Se você também fizesse isso comigo, eu faria isso com você. Se você vem aqui e negocia e não paga, eu só tiraria depois da quitação da dívida. É um direito do credor, tá certo? Ninguém é obrigado a abrir mão dos direitos, não, tá? Então, vamos lá. Porque às vezes a empresa ela quebra o galho da pessoa, ela não é obrigada a tirar da negativação antes da quitação da dívida. Ela dá uma colher de chá, às vezes, como o Serasa aqui diz aí, que se compromete a tirar o seu nome antes e a pessoa não paga, né? Então, complica. Então, vamos lá. Ítalo, doutor, me ajude. Minha mãe tem 10 dívidas negativadas e com prejuízo no Bacen e consegue crédito normalmente, mas eu, com apenas 2 dívidas, eu não consigo. O que devo fazer para melhorar e obter mais crédito? Pagar a sua dívida, amigo. O primeiro passo é você pagar a sua dívida. Talvez a sua mãe aí tenha alguma condição especial que eu não conheço, tá? Às vezes também ela é funcionária pública, às vezes funcionário público, mesmo devendo, ele ainda ganha uma moralzinha. Por quê? Porque ele tem residência fixa, recebe todo mês e às vezes você não tem essa regalia, tá bom? Então a primeira coisa é sempre pagar as suas dívidas. Depois você vai fazer o quê? Uma análise completa do seu CPF para saber se realmente tiraram as suas dívidas lá e o seu nome está limpo, tá certo? Então, lá vamos. Ipanema pertence ao Grupo Santander. Não sabia. Eu sabia que a Recovery pertence ao Itaú, não é isso? É a Recovery que pertence ao Itaú. Eu não sei também ao certo. Vamos lá, Ana Paula dos Santos. Aprendo muito com as suas explicações. Muito obrigado. Valeu, querida. Jorge Yag. Gostaria de saber se as dívidas no Bacen prescreve depois de 5 anos. Prescreve sim, amigo. Prescreve. E não pode ficar anotada no Bacen, tá? Sem Bacen é um cadastro restritivo de consumo, é como SPC, Serasa e Boa Vista. Não pode ficar anotado lá, tá bom? Depois de 5 anos. Fernanda Almeida Rocha, doutor, o que o senhor tem a dizer sobre aquele score interno dos bancos? Tem um gerente de banco que tem um canal, ele fala que mesmo que você tiver restrição no Serasa, você pode destravar o seu score interno. Amigo, eu sei de quem é que você está falando, né? Assim, cada um fala o que quer e também que as pessoas acreditam no que quiser. Tem gente, não vou dizer que é ele não, mas tem gente que fala que é a coisa muito fácil, né? Tem um tal do score alfa, tem também o rate bancário. Cada vez os caras inventam nomes diferentes para a mesma coisa. Para quê? Para mostrar que as pessoas, às vezes, eles sabem uma coisa assim que é maravilhosa, que ele vai mudar a sua vida de um dia para o outro, né? Que o banco vai te dar dinheiro assim, à torta e à direita, simplesmente fazendo alguma coisa, virando uma chavinha. Isso o quê, amigo? Isso não existe, tá certo? Isso não existe. Agora, você pode estar com o nome no Serasa e conseguir crédito no banco? Pode normalmente, amigo. Isso não tem nada a ver, até porque não é todo banco que consulta Serasa, tá certo? Eles consultam a lista negra do Banco Central, tá? Mas e aí?
Será que você vai mudar uma chavezinha lá e de um dia para o outro você vai ter crédito à vontade nos bancos, que nem uns e outros falam por aí? Isso não acontece, amigo, porque banco faz uma análise de crédito, né? Tem gente que acha porque você vai estar com score alto, sabe? Aí eu não estou com score alto, você vai chegar no banco, todo mundo, e aí, fulano, quer uma grana? Cara, quer uma grana aí? Cara, isso não existe, tá? Se eu pegar o score da minha filha, é alto, por quê? Porque ela tem um movimentozinho pequeno, mas ela paga tudo direitinho e também ela não tem negativação, então tem score alto. Por isso ela vai ter crédito? Não, amigo. Score significa a probabilidade que você tem de pagar as suas dívidas, tá certo? Não significa que você tem a possibilidade, que você tem grandeza, que você tem dinheiro. Banco gosta de dinheiro, banco empresta dinheiro para quem tem dinheiro, tá certo? Então, se você não prova lá para o banco que você tem segurança para você pagar a dívida, amigo, o banco não vai te emprestar dinheiro, tá certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um bom cadastro, tá? Então, você tem que depois também demonstrar lá para o banco que você tem um endereço certo, você pode mostrar, trazer conta, você pode também levar o seu imposto de renda para ele dar uma olhada, você também tem que abrir aqueles acessos lá dos bancos para um trocar informação com o outro, para ver se realmente você é uma pessoa legal. Você tem que consumir algum serviço do banco, tá certo? Então, o que, por exemplo, eu estou dizendo? Estou dizendo para você comprar lá aquele negócio de financiamento de carro, não, aquele... esqueci o nome daquilo. Eu estou dizendo que você tem que ter um bom relacionamento, tá certo? Você tem que, por exemplo, você vai fazer um seguro, faça o seguro no seu banco, tá certo? Você vai fazer um financiamento, faça o financiamento no seu banco, ou pelo menos procure o seu banco e pegue lá um orçamento, tá certo? Então você vai tendo relacionamento com o banco. É assim que se faz relacionamento bancário. Tem gente que acha que você vai abrir, você tem uma conta bancária, você abre uma conta bancária, só fica pagando Pix o tempo todo, o banco não ganha nada, o banco não te conhece, abriu uma conta aí eletrônica, não mandou a documentação, tá certo? Aí você acha que vai pedir lá um crédito, eu quero 10 mil, ele vai te dar? Não, não vai te dar, amiga, ele não te conhece. Então você tem que ter relacionamento bancário, tá bom, Fernando? A questão toda é essa, mas não caia nessa, achar que de um dia para o outro, virando uma chave, os bancos vão te dar uma montanha de dinheiro, tá certo? Isso é coisa aí que, olha, vou te contar, e tem gente que acredita, né? Ricardo Lazarete, tenho 2 dívidas de cheque, foi para a justiça e foi executado. Essas dívidas têm mais de 10 anos, essas cobranças bloqueiam conta. Amigo, eu não sei, você tem que ver o seu processo aí, possivelmente esse seu processo já morreu, execução de dívida, ela acontece a prescrição intercorrente, o processo prescreve, tá certo? 10 anos é muito tempo, esse processo já deve ter sido arquivado. Pega a certidão da Justiça Estadual, certidão civil da Justiça Estadual. Se você quiser saber a sua situação também, seja membro aqui do grupo, pegue o relatório, compra o relatório, 25 pratas, você fica sabendo da sua vida financeira todinha, informação que você nunca ficou sabendo. Os caras sabem mais do que você. Boa noite, doutor. Estou no Japão, olha que legal. Rosângela, do outro lado do mundo, que legal. Eu tenho uma boa audiência no Japão, sabia, Rosângela? É uma coisa muito doida, né? A gente sabe que tem muita gente que saiu daqui para se virar aí, ganhar um dinheiro, são os decassegues, não é isso? Que acaba que faz família aí. Que bom, espero que você esteja bem, você esteja feliz aí. Eu acho o Japão muito legal, mas eu não sei se é fácil morar aí não, né? Manuel Justo, boa noite. Viana Campos, boa noite. Ai, bebeu uma água, né? Eu falo muito rápido, né? E falo muito. Vamos lá, Manuel Justo. Tem um processo no banco desde 2012. O banco não quer renegociar, não tem o dinheiro para renegociação. Meu amigo, esse é o processo aí, você tem que ver se ele já não prescreveu, Manuel. Isso aí é muito tempo, cara, são 12 anos de um processo. Ele já deve ter prescrito, deve ter sido arquivado, alguma coisa aconteceu, tá? Dá uma olhada. É o mesmo caso da outra pessoa que perguntou ali para mim. Você pode pegar a certidão civil da Justiça Estadual, tá certo? Ou pega o relatório completo, sendo membro aqui do canal, que vai fazer uma busca no Brasil inteiro para saber se você tem algum processo, tá? Custa R$25 essa busca, tá? Então, vamos lá. Felipe Ferreira da Silva. Boa noite, doutor. Tenho muitas dúvidas pequenas. Dúvidas ou dívidas? Tenho muitas dúvidas pequenas. Não, deve ser dívidas. Não estou
negativado, porém não tenho crédito algum. E por quê? Porque você já falou, amigo, por causa do problema. Você tem dívidas, quem tem dívida não tem crédito, tá? O Brasil está atravessando aí um período muito difícil. A gente sabe que muita gente vai ficar sem grana, muita gente vai ficar quebrada e ainda você está nessa situação de ter dívidas. Então, se o cara pode escolher uma pessoa pedindo dinheiro ali que não tem dívida, que tem um patrimônio, que tem residência certa, emprego certo, e tem você que já está devendo, amigo, ele vai dar crédito para quem, tá certo? É lei da oferta e da procura, é mais gente procurando e menos gente disposta a emprestar o dinheiro, tá certo? Então vamos lá, Dilson Bastos. Boa noite, doutor. Paga a dívida pelo aplicativo do Serasa. O acordo que eles fazem é vantagem para conseguir crédito depois? Olha, Dilson, e não é vantagem nem desvantagem. Vantagem você tem fazendo vários levantamentos para saber exatamente aonde é que você vai conseguir uma melhor proposta, tá? Então você tem que procurar no Serasa, às vezes você vai no Boa Vista, você entra em contato também com o credor, vê qual é a melhor proposta que você pode ter aí para você limpar o seu nome, tá certo? Então você tendo uma boa proposta, você deve se certificar que é uma empresa idônea e fazer o pagamento. Ainda tem uma coisa, tá certo? Dentro do próprio Serasa existe lá um negócio para testar o boleto. Então, quando você fizer um acordo, você vai procurar lá o testa boleto e testa Pix para ver se o boleto ou o Pix realmente é verdadeiro, tá? Para você não cair no golpe, né? Tem muita empresa que aplica lá um golpe se dizendo que é o Serasa, te manda aí um boleto e você vai pagar e não é nada do Serasa. Você caiu no golpe e quem paga mal paga duas vezes, não é verdade? Galera, eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês. Zerei o chat hoje aqui, respondi todo mundo 100% de respostas e vai dando aquele coraçãozinho aí, porque meu coração está com vocês. Agradeço muito a presença de todos vocês e quero te encontrar aqui na minha área de membros, amigo, para te ajudar, tá bom? Eu agradeço muito a sua presença e desejo a você e a toda a sua família uma excelente semana e um final de semana maravilhoso, tá bom? Muito obrigado por tudo e fique com Deus!